Pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês. é, Olá pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. E nesse vídeo é um vídeo mais de cunho filosófico e vamos fazer uma reflexão, trazer uma reflexão de certa maneira incomum e ao mesmo tempo listar coisas a partir dessa reflexão. E você acompanhando esse vídeo, você vai entender aonde eu quero chegar. Então, esse vídeo tem um propósito de suscitar uma reflexão em vocês sobre a filosofia da arte, em especial a filosofia e o cinema. Como o cinema, enquanto uma forma de arte, ela pode representar um grande objeto de reflexão, um objeto lúdico, para que nós possamos suscitar questionamentos sobre o mundo, perguntas sobre a nossa realidade. Então, nós vamos estar falando um pouco sobre essa relação de filosofia e cinema. Existe um filósofo argentino que reside no Brasil chamado Julio Cabrera, que ele escreveu uma obra chamada O Cinema Pensa. E nessa obra ele vai demonstrar os elementos filosóficos presentes no cinema e a riqueza que o cinema pode representar para a filosofia e que às vezes não está nem na própria filosofia. Como estou dizendo, a filosofia enquanto a escrita de livros, a escrita de literatura sobre a própria filosofia. Então ele procura suscitar a reflexão sobre a importância do cinema para que nós possamos até mesmo abranger mais o nosso campo de reflexão. E nesse sentido, como nós temos um vídeo aí sobre a filosofia da literatura, ou a literatura como a filosofia, o romance como filosofia, nós temos também o cinema como filosofia na medida em que, primeiro, o cinema é um elemento artístico, né? É um objeto, é uma obra de arte, e enquanto tal, ela quando a gente fala de estética filosófica, ela também entra na reflexão filosófica na medida em que ela é um objeto, é uma obra de arte, entendeu? Então, assim, por um lado, o cinema se encaixa na filosofia na medida em que o cinema é uma obra de arte. Por outro lado, se a gente for recorrer uma reflexão da estética contemporânea, nós temos o filósofo Arthur Danto, que ele vai falar que após o fim da arte sacramentado ou definido por Hegel, nós temos a arte contemporânea, que é onde a arte ela toma o lugar da filosofia. O que seria a arte tomar o lugar da filosofia? É porque, primeiro, a arte ela não se restringe só à questão da beleza, né? Do belo e do feio. Mas a arte também ela toma o lugar da filosofia na medida em que ela também começa a filosofar. E nesse sentido, quando a gente fala de cinema, o cinema ele suscita reflexões da realidade. E na medida que a gente pode pensar, se é que a gente pode dizer isso, a arte é bela, ela é bela na medida em que ela suscita reflexões. Ela é admirável porque ela suscita reflexões. Ela chama a atenção, ela é premiada porque essa arte é uma arte inteligente, é uma arte que suscita reflexões nas pessoas. Então, nesse sentido, o cinema ele não é só um objeto de, como é que diz, de entretenimento, do prazer do entretenimento, mas ele ele suscita o prazer do entretenimento na medida também que ele nos faz refletir. Então, o que eu quero dizer com isso é que se você quer aumentar seu campo intelectual de reflexão, é interessantíssimo que você
procure filmes, busque na arte, e nesse sentido, busque no cinema elementos ou filmes que possa suscitar essa reflexão. E outro aspecto que a gente pode falar que o cinema não fica nas rédeas da filosofia enquanto escrita, enquanto livros de filosofia, e enquanto o cinema abrange mais a nossa imaginação, suscita mais a nossa imaginação, é porque no cinema nós temos as imagens e a imagem em movimento, né? Então, assim, quando você vê uma imagem, você vê uma cena de um filme retratando, por exemplo, um período histórico, é muito diferente de você ver a letra fria de um livro. Muito embora o livro possa suscitar sua imaginação para aquilo que está relatando naquele livro. Mas é muito mais prazeroso você ver, e é muito mais rico você ver um determinado evento, um fenômeno retratado através do cinema, que a arte em movimento, não é simplesmente uma fotografia, não é simplesmente uma imagem, mas é uma imagem dinâmica, né? E por que a gente não pode pensar que o cinema pode ser um elemento interessantíssimo até para suscitar interesses intelectuais nas pessoas? Então, nesse sentido, como já falei agora, como o cinema um objeto de reflexão filosófica, na medida em que é uma obra de arte, e é um objeto de reflexão filosófica na medida em que o cinema também toma o espaço da própria filosofia enquanto elemento de reflexão. Então, nesse vídeo, vocês viram, em vídeos anteriores, eu postei recentemente, os livros que eu li neste ano, e eu também tracei objetivos para assistir certos filmes. Claro que eu não assisti filmes simplesmente para suscitar reflexão, assistir filmes de entretenimento que eu gosto, de comédia, enfim, de ação. Mas eu também listei alguns filmes. Não é que eu listei filmes, coloquei em ordem quais filmes eu iria assistir, mas eu falei, olha, eu vou colocar aqui certos 20 filmes, meu objetivo seria, eu não alcancei esse objetivo, mas 20 filmes de cunho histórico, porque existem muitos filmes de história, para que eu possa ampliar, como já disse, esse ambiente da imaginação, esse ambiente da reflexão. Então, pelo que eu vi aqui, eu assisti 16 filmes, e coloquei também, nesse ano de 2024, também o objetivo de assistir 20 filmes. E os filmes que eu listei aqui, muito embora possa ser no âmbito da história, de filmes que retratam a história da humanidade, eu também assisti alguns filmes que são considerados clássicos do cinema. Então, às vezes, a gente não sabe quais os filmes que serviram até de padrão para muitos dos filmes que existem hoje. Então, um filme que é clássico, do terror, de onde é que saiu o gênero de terror, o gênero de suspense, o gênero de drama. E a gente vê que, às vezes, aqueles filmes antigos, eles tinham uma riqueza, seja no sentido de roteiro, seja no sentido da própria fotografia, da trama em si, porque eles são considerados clássicos, ícones deste cinema. Então, nesse sentido, quando a gente fala dos clássicos do cinema, a gente está falando principalmente da estética filosófica do cinema. Não necessariamente filmes que suscitam reflexão, mas foca principalmente na questão da beleza, da questão porque esse filme foi tão interessante, considerado clássico, porque os críticos de cinema consideraram que eles reuniam elementos de mais alto nível, seja da atuação dos atores, como já disse, como roteiro, enfim, sobre toda a trama que envolve aquele filme, né? Então, sem mais delongas, eu vou comentar aqui para vocês. Eu não vou me estender muito para o vídeo não ficar longo,
mas ao mesmo tempo também não vou me estender muito, porque eu não lembro de todas as informações, ou de muitas das informações ou daquilo que eu aprendi através desses filmes, certo? Então vai ficar também como uma dica para que vocês possam buscar esses filmes para assistir e suscitar a reflexão de vocês. Então nós temos aqui Lincoln, um filme ali que fala do presidente, né, Abraham Lincoln, e de certa maneira da história dos Estados Unidos naquele período ali como é que diz? Da libertação dos escravos ali americanos. E uma coisa que eu achei interessante ali do filme é que eu vou buscar ler um pouco mais a história dos Estados Unidos, é que a iniciativa de libertação dos escravos africanos foi uma iniciativa do Partido Republicano, né? Os democratas, pelo menos o que retrata o filme, é que os republicanos foram que buscaram a libertação e não os democratas, né? Nós temos aqui o filme Santos e Soldados, que é um filme que retrata a Segunda Guerra Mundial, um filme que é ambientado ali na Segunda Guerra Mundial. Eu tenho aqui o filme Galípoli, que é um filme ali que retrata, que está ali no ambiente da Primeira Guerra Mundial, onde dois jovens vão lá para as trincheiras. Então, como eu disse, filmes principalmente assim que focam na questão histórica, você vai adentrar um ambiente, todo fenômeno que envolvia aqueles eventos que estão retratados ali, né? De uma maneira muito mais, como é que diz, presente, que talvez que não estaria no livro, porque às vezes o livro não vai estar tantas imagens como a riqueza de imagens que um filme é capaz de retratar. Aqui eu tenho também o filme Adoráveis Mulheres, que é um filme também, de certa maneira, retrata um grupo de irmãs, né? E uma que quer se tornar escritora, e que retrata ali bem o ambiente dos Estados Unidos da época. Eu tenho um filme aqui que eu não tenho muitas informações, até mesmo porque quando assisti eu não estava muito bem assim, meio com sono, que é o filme do Rei Arthur, que é um filme de 2017. Tem um filme aqui, Amistad, que é retratado ali no período das grandes navegações e do tráfico de escravos. É um filme muito forte. Amistad seria um navio, né? E aí entra em questão judicial ali a posse desse navio. É um filme muito interessante, principalmente as primeiras cenas ali, que retrata como é que os escravos eram transportados, as condições, né? Eu tenho um filme aqui que eu tinha curiosidade de assistir, que é Como Tudo Começou, a história da Igreja Adventista. Claro que é um filme que é sobre a ótica da própria igreja, né? Então, assim, a gente vai ser um filme bem enviesado, no sentido de bem romantizado, de como os adventistas retratam ali o millerismo, né? O Guilherme Miller, né? E eu achei assim, até um filme assim, de uma produção um pouco fraca, assim, não sei se era questão de investimento, até a atuação dos atores eu achei um pouco assim, o roteiro, talvez pelo fato dele ser um tanto enviesado, eu achei um filme bem, bem fraco, mas para quem quiser aí, tá a dica. Tem um filme aqui também, Europa, traduzido em português como Europa, que é forte porque retrata a Segunda Guerra Mundial e um jovem que é judeu, mas se finge de alemão e de certa maneira vive ali entre os nazistas, e ele camufla, se passa por um alemão para não ser morto. Um companheiro dele lá é morto, mas ele não. E qual seria a vantagem? A grande estratégia dele ter sido colocado ali entre os nazistas ali é o fato de que ele falava alemão. Então isso facilitou a entrada dele ali entre aquelas pessoas, né? É um filme muito forte. Tem aqui um Códigos de Guerra, que também é um filme sobre a
a Segunda Guerra, e o próprio título sugere que era a questão dos códigos que eram enviados para transmissão dos áudios por rádio naquele período de conflito e como isso, de alguma maneira, foi crucial para aquelas pessoas que estavam ali no combate, certo? Um filme que eu achei dos mais interessantes que eu assisti, que foi Mauá, né? O Mauá fala do Barão de Mauá, que viveu no período do Império, um grande empresário, que, conforme relata o filme, ele iria dominar o Brasil através do seu crescimento econômico, né? E como também a inveja de algumas elites ali do Império fizeram ele barrar ele e até, de certa maneira, contribuíram para que ele quebrasse, né? E a história dele é uma história retratada num filme muito interessante. É Paulo Betti que faz o Barão de Mauá ali. E é interessante também pelo fato também de que, até onde eu pesquisei, não existe muitos filmes falando sobre o Brasil Império. Um outro filme que eu assisti aqui, que é do período do regime militar, Zuzu Angel. Zuzu Angel foi uma grande estilista brasileira, reconhecida internacionalmente, que teve um filho que esteve na guerrilha, né? Na guerrilha do pessoal que era contra o regime militar, né? Da luta armada. E o filho dele desapareceu no regime militar e ela recorre até organismos internacionais para, ao menos, encontrar o corpo do filho e enterrá-lo. E é um filme muito interessante, se eu não me engano, é a Patrícia Pilar que está fazendo o papel da Zuzu Angel. E o fato também de um filme ser bem mais recente, a gente sabe a dificuldade do cinema brasileiro para ter investimentos e, por conseguinte, a qualidade de imagem, de filmagem, às vezes era precária, né? Quando a gente vê, assim, na grande parte, principalmente dos filmes mais antigos, esse é um filme mais recente e é um filme interessantíssimo. Um outro filme que eu já assisti pela segunda, talvez terceira vez, que é um filme que eu gosto, que é fantástico, é O Monge, que é um filme que fala de um monge da Idade Média, que de certa maneira, uma metáfora da tragédia grega, né? Porque ele nasce com a marca, alguns entendem que é a marca do demônio, ele nasce com a marca, a mãe tem um filho, ele entrega lá no mosteiro, alguns entendem que ali é uma marca do demônio, uma mancha que ele tem, ele se torna um grande pregador, e no final ele acaba morrendo, sendo condenado tragicamente por causa de um crime que ele comete, mesmo sendo um monge, a princípio um monge considerado bem dedicado, bem espiritual, e é forte e interessantíssimo para quem gosta de Idade Média. É um filme francês. O Destino de uma Nação é um filme que eu esperava mais, que fala ali do Churchill, né? Na Segunda Guerra Mundial. A figura é um filme bem assim biográfico, né? Que foca bem na imagem do Churchill. E eu achei um pouco fraco, apesar de que mostra bem o caráter ali de embate do Churchill, o temperamento, mas eu esperava um pouco mais do filme, talvez porque não fala muito mais do ambiente de guerra e tal, e foca muito na imagem dele, apesar de que a proposta do filme ser essa. Então, assim, e tem um filme aqui, Besouro, né? Que é um filme que, de certa maneira, retrata ali, se eu não me engano, o período ali pós libertação dos escravos, mas onde a capoeira era proibida. E Besouro seria um capoeirista da época que luta com resistência àqueles que tinham preconceito com relação à capoeira. E também conta um pouco da questão das religiões africanas ali, né? Dos mitos africanos ali. E é um filme, por ser um filme recente, também você vê que a qualidade de produção, a qualidade de imagem é muito boa.
E para finalizar, tem alguns filmes aqui que eu assisti, filmes assim de clássicos do cinema nacional e internacional. Casablanca, né? Um filme interessantíssimo, ainda em preto e branco. Tem um filme que eu mais gostei aqui, o Psicose, né? Que é um filme fantástico. A qualidade ali, a trama, a fotografia, a famosa cena da mulher sendo morta ali no banheiro. Interessantíssimo. O filme Central do Brasil, né? Que a gente tem a Fernanda Montenegro como uma das protagonistas. E tem um filme aqui, Macunaíma, que é o filme inspirado no clássico de Mário de Andrade. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Espero vocês aí na próxima. Tem o nosso Pix, estamos no Kawaii, se vocês quiserem nos seguir. Temos aí crescido aí no número de inscritos. Agradeço muito a vocês e